Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite e em todas as noites de nossa vida, de nossas vidas. A temática da noite nos traz algumas considerações a serem feitas, porque o tema escolhido, de Jesus aos dias atuais, nos mostra uma solução de continuidade para que a criatura humana possa emergir das suas considerações ainda ligadas aos momentos do primarismo, da raiva, das questões que remontam a séculos infindáveis lá atrás. Nós poderíamos talvez trazer esta fala começando por aquela cidade de Belém, há mais ou menos 2000 anos atrás, onde aquela gruta de calcário recebeu a luz do mundo. Mas gostaríamos de trazer algumas considerações mais recuadas, pois, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra A Caminho da Luz, bem logo no primeiro capítulo, quando Emmanuel nos traz informações que rezam as tradições do mundo espiritual, que no concurso de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos seus membros. E é que nos cabe, através das informações deste espírito que orientou Francisco Cândido Xavier ao longo de todos os anos, na obra magistral que nos resgata todos os dias, com as lições de esperança e apontando o caminho para as considerações do espírito que olha mais à frente e não circunscreve-se às questiúnculas que ainda nos limitam aos grandes voos que todos nós estamos destinados. Aquela comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, onde tem Jesus o elemento central, aglutinando todos os elementos que conhecemos há 4,5 bilhões de anos atrás. E concomitantemente, o sistema solar formava-se um pouco antes, mostrando que esta comunidade, que seriam os governadores deste sistema que conhecemos como sistema solar, está trabalhando em conjunto, organiza-se, ajusta-se às lides e às rédeas diretoras do Criador do Universo. Este que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, embora as diversas religiões, os diversos componentes sociológicos o interpretem como energia, como uma força especial. Não importa a terminologia, é nosso Pai, causa única e primeira de tudo que existe neste universo infinito. E a comunhão com este Espírito que se chama Jesus era tamanha que ele obedecia, entre aspas, estava em comunhão perfeita com este Criador que também nos observa, que também nos coordena, que também nos dirige, apesar da nossa relutância de fazer a observação íntima e perceber que há um caminho belo e florido para que todos nós possamos percorrer. Os primeiros elementos começam a se aglutinar. Uma formação esférica adota uma postura devido às leis da gravitação universal e vamos percebendo nesta crosta, nesta casa que chamamos de planeta Terra, ao longo dos milênios incontáveis, toda uma programação para que hoje estivéssemos juntos no ano de 2023,
nestas situações que ainda caracterizam o espírito beligerante que muitos de nós ainda somos. Passaram-se os anos, milênios, bilhões de anos, e este princípio inteligente, criação de um Deus único, começa a transitar pelos diversos campos, os diversos reinos, adormecido nas questões minerais, ganha expressividade no mundo vegetal com alguma sensibilidade, mas ali estariam contidos todos os germes e as sementes necessárias para que um dia pudéssemos raciocinar, coordenar, escolher e optar pelos melhores caminhos, através daqueles que também passaram por estas mesmas estradas, mas já se encontravam em posições imensamente, infinitamente mais distantes e elevadas do que todos nós. Passam-se esses bilhões de anos e poderíamos aqui talvez pontualmente trazer a figura de um destes espíritos e vamos trazer a figura de Alexandre o Grande, para quem gosta de história, onde ele volta ao cenário da Terra no ano 356 a.C., com uma missão, apesar da sua beligerância, para estabelecer o pensamento grego e unir os povos em torno desta filosofia que mais tarde seria utilizada pelo apóstolo Paulo de Tarso, que nascido em Tarso falando grego, iria se fazer necessário que uma língua comum para que estas mensagens deste homem pudessem nos chegar até os dias de hoje. Alexandre o Grande, conquistando diversos territórios, vai estabelecendo todo este pensamento e estabelecendo esta língua comum. Mas a divindade tem propósitos muito maiores e o nauta divino, que é o Cristo de Deus, permite que mais tarde, no ano 100 antes de Cristo, ele volte ao cenário com toda a bagagem do generalato nas lides latinas, como filho de Flávia Júlia, um dos Césares, ano 100 a.C. Faz o mesmo movimento e vai estabelecendo nos territórios conquistados a língua latina, a Vulgata, que era o latim vulgar. E aos poucos nós vamos percebendo nestas duas línguas básicas, o grego e o latim, as mensagens daquele que iria divulgar todos esses ensinamentos que hoje nos fazem caracterizados como cristãos. Vem Jesus, nasce nesta gruta de pedra, talvez desconhecido da grande maioria, mas conhecido de Deus, e anunciando uma nova era, estabelecendo propósitos de bondade, de lucidez, quebrando paradigmas, pois, como a leitura que aqui foi lida, falando daquele que assassinou o filho desta senhora, e ela não o reconhecia como um assassino, mas como um irmão em Cristo, nós vamos perceber que tudo que estava baseado era baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Me bateu, me matou, eu tenho direito de revidar tantas vezes quantos, neste ciclo interminável, onde o ódio ganharia proporções inimagináveis e ainda ganha nos dias de hoje. Mas ele traz outra mensagem. Ele fala, ouvistes dizer, amai os seus queridos, aos queridíssimos. Estou fazendo uma adaptação aqui da mensagem evangélica, mas ele fala, amai os vossos inimigos. Que proposta seria esta de amar aquele que me fez mal? Ele retira-nos de uma posição circunstancial, onde a nossa visão é extremamente limitada a uma situação que, sem dúvida, nos causou dor,
e através da mensagem de Francisco Cândido Xavier, no livro Material de Construção, quando muitas vezes experimentamos a dor, Emmanuel nos fala, a dor muitas vezes é um convite para que nós possamos aceitar uma entrevista com Deus. A entrevista está sendo feita e muitas vezes um dos lados, neste atendimento fraterno que se dá das mais diversas formas, nós que somos os atendidos, não escutamos aquele que nos atende. Através das múltiplas mensagens recebidas ao longo dos séculos, nesta tentativa, nestes ministros que foram enviados pelo Cristo, bem antes de Alexandre o Grande e depois de Alexandre o Grande e dos Césares, trazendo rudimentos de uma mensagem de paz, de concordância, o santo caminho do meio. Vemos a figura aí de uma das mensagens de Mahatma Gandhi, nos trazendo a mensagem da tolerância. Todos estes que foram enviados como uma grande coordenação, que só uma visão muito mais alargada pode compreender, vai perceber que naquelas mensagens de amar o próximo e amar os vossos inimigos, estavam contidas as regras e as máximas que iriam nos salvaguardar das múltiplas reencarnações retificadoras, para que um dia, cansados de sofrer, pudéssemos um dia nos declarar verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, porque, como diz Kardec, é a mesma coisa. Não estamos aqui de maneira alguma sectarizando e colocando os espíritas como se fossem os melhores do mundo, porque talvez sejamos os mais endurecidos, necessitados de uma doutrina tão poderosa que possa, através do raciocínio, nos esclarecer a lógica e a razão do porquê do sofrimento e nos reviver, nos transportar há mais de 2000 anos, quando aquele homem crucificado fala para aqueles que ali estavam ouvindo, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós ainda não sabemos o que estamos fazendo. Quantas vezes nas nossas ações e atitudes, dizendo-nos cristãos espíritas, nos comportamos como aqueles fariseus que, numa tentativa de salvaguardar os seus poderios temporários, não se deram conta de que poucas décadas depois o Templo de Jerusalém, considerado indestrutível, talvez também não sobraria pedra sobre pedra. Como Jesus mencionou e todos pensaram, é um louco, é um lunático. Nos trazia as questões relacionadas de que tudo na matéria se transmuta, se transfere, se reaglutina, mas o espírito é imortal. E por ser imortal, precisa caminhar nas diversas esferas e propostas onde este sentimento, que ainda encontra-se rudimentado, possa ganhar as suas ranhuras nesta casca dura que ainda somos os Alexandres os Grandes, somos os Alaricos, somos talvez aqueles bárbaros que, com as espadas, muitas vezes, nos tempos atuais da argumentação muito bem consolidada, decepamos as cabeças e destruímos as pessoas, talvez com a mesma intensidade do que no passado. Pois as questões morais muitas vezes machucam muito mais do que as dores físicas. Eu dei uma volta imensa. Fomos lá atrás, nesta tentativa de mostrar a grandeza deste homem ainda incompreendido. Jesus não é simplesmente um político, alguém que estabeleceu uma nova fórmula de governo. Jesus é alguém que nos liberta da nossa própria ignorância. E quando conhecemos esta verdade de que somos filhos do Criador, ela nos libertará.
Não estamos falando isso da boca para fora porque sabemos que isto é um grande desafio. Não é à toa que estamos aqui, participando desta conversa singela, de alguns comentários que muitos de vocês já conhecem, de cor e salteado, as questões relacionadas à história, que sem dúvida aqueles mais afeitos às questões da história vão discutir comigo e vão trazer pormenores muito mais aprofundados. Mas ao longo destes séculos, nós vamos perceber que não há outro caminho a não ser modificar a nossa postura e perceber que este plano tem objetivos de salvaguardar não só o planeta, mas salvaguardar a integridade dos nossos espíritos, para que um dia possamos, em definitivo, cambiar a posição daqueles que constantemente pedem auxílio para aqueles que auxiliam a obra de regeneração, não só da Terra, mas dentro de cada um de nós. Está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Dá para perceber que eu já fui um padre do passado, né? Mas a vida nos dá outras oportunidades de talvez agora mergulhar nas questões do Espiritismo e perceber com um pouco mais de lucidez, porque quem sabe fui um padre destrambelhado. Todos nós estamos caminhando. E neste Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus nos traz algumas informações. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vós tenhais paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele nos convida a vencer este mundo, não lá fora, porque lá fora será o resultado do mundo aqui dentro, que precisa ser conquistado e vencido. Porque seremos, nesta individualidade, nesta coletividade, a expressão do que queremos ser lá fora. Aqueles afeitos às outras doutrinas, talvez ao hinduísmo, ao budismo, nas palavras de Mahatma Gandhi, be the change you wanna see outside. Seja a mudança que você quer ver lá fora, neste convite de modificar as suas próprias entranhas espirituais. E estas duas asas que nos elevam a um conhecimento, fazendo as suas questões relacionadas às analogias e percebendo que, da mesma forma como eu tenho agido, não mais posso encontrar soluções diferentes. Os séculos se passaram. Saulo, que agora encontra o Cristo na estrada de Damasco, dá-se conta de tudo aquilo que era necessário divulgar. A nossa Lívia nos falou das nossas tarefas nesta terra. E ela falou muito bem, porque não somos missionários ainda. Somos candidatos a um dia sermos os missionários. Nestas tarefas que podem ser, às vezes, no dia a dia, nas questões corriqueiras, na gentileza, na bondade, na consideração, na análise considerada, sem os julgamentos precipitados que somos muitas vezes convidados a fazer, porque ainda existem os selvagens do passado. Bateu, levou. A gente faz toda uma movimentação interna e introjeta o que o Cristo sempre nos trouxe. Mas vem Saulo que transforma-se em Paulo, dissemina aquelas mensagens, e tudo aquilo passa a ganhar uma expressividade muito maior, porque a língua grega e o latim e a língua hebraica, o hebreu, que eram as línguas muito bem conhecidas por este apóstolo, passaram a varar os séculos e nos alcançar aos dias de hoje. O mesmo Espírito, segundo a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nesta obra A Caminho da Luz, vai atravessar os séculos e vai volver numa situação, numa pequena ilhazinha, Ajácio. Era uma dúvida, não sabia se ele era da Itália, a ilha, ou era da França. E nasce o mesmo espírito Napoleão Bonaparte.
com a mesma bagagem dos Césares do passado, do Alexandre o Grande, com uma missão de coordenar e estabelecer agora a língua francesa, que seria a língua da ciência, da cultura, e que abraçaria, melhor dizendo, Allan Kardec no dia 3 de outubro de 1803. Tudo isso planejado, mesmo com este homem atrapalhado, ainda que não se deu conta da sua real missão, vai conquistando os territórios, estabelecendo muitas vezes, através do tacape do sangue, coordenando os seus exércitos, mas, de uma certa forma, cumprindo com a tarefa que havia sido lhe confiada. Vem Allan Kardec. Ele nasce, ele volta, e nós vamos ver no dia 18 de abril de 1857, esta data tão conhecida, numa manhã de sábado. Era um dia claro. Um caminhão à cheveux, uma charrete, chega ali na rua Montpensier, em frente ao Palais d'Orléans. Um jovem com um uniforme cinza, meio surrado, desce da boleia, bate na porta ali no Palais Royal, abre uma porta de vidro e grita: Clément, Clément, viens ici. Clément, vem aqui, Clemente, para os íntimos. E ele responde lá dentro: Bonjour, Maurice, je suis ici. Chique hoje falando francês, palestra bilíngue. E chega o Maurice e Clément e grita lá no fundo: Bitard, viens, viens, est arrivé le livre des esprits. Chegou o livro dos espíritos. Bitard chega com um carrinho, 4 roldanas, uma corda. Era um rapaz alto, magro, não muito bem apessoado, não ia ganhar trabalho em Hollywood, com certeza, como o galã da novela. Mas ele chega ali, 1.200 volumes são despachados e levados até o final daquela livraria Dontu, onde Bitard grita para o senhor que estava em cima, Edouard Dontu, filho de Mélanie Dontu, porque o marido já havia desencarnado. Monsieur, viens ici. Venha para cá. Não preciso de subtítulos, né? Vocês entendem um pouco de francês. E aquela obra abre as portas de uma nova era, fazendo-nos lembrar o que o Cristo de Deus havia dito: se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu vos enviarei o Consolador prometido. Este Espírito de verdade queria nos esclarecer de todas as coisas, porque não tínhamos bagagem intelecto-moral para abarcar todas aquelas informações. E aí esta obra kardeciana passa a permear pelos solos parisienses, porque o francês era a língua tal como o grego na época de Alexandre Grande, como o latim na época dos Césares, e agora, nesta época onde ele é lançado, porque o mundo falava francês, pelo menos a aristocracia, a ciência, a política, todas as questões mais importantes, tal como o inglês hoje. Tal como o inglês hoje, talvez tenhamos aí uma mensagem nas traduções, na literatura que está sendo disponibilizada, para que num segundo momento algo possa acontecer como já está acontecendo. Talvez nos bastidores, de uma forma como não nos damos conta, mas as informações e a troca de informações entre os meios acadêmicos e as editoras formadas já começam a acontecer no âmbito da ciência, no âmbito da filosofia, no âmbito da religião. São informações que precisam talvez ser trocadas e que percebamos de que o Cristo de Deus não está parado, porque a onisciência divina que nos programou o Espírito para a glória solar nos municia desde os primórdios com os mecanismos hábeis para a nossa autoiluminação.
e se tornando factíveis esses elementos já dentro da criatura desperta e já com o conhecimento necessário para dar este salto, este pulo, encontra-se responsável não só pelo seu futuro, mas de uma forma coletiva, atuando de forma conjunta com este homem que é o grande coordenador, com este espírito que é o grande coordenador do planeta. Há muitas aflições. Mas esta obra chamada O Livro dos Espíritos e Doutrina Espírita, pois, dando sequência, as obras começaram a vir, e esta obra teve toda uma sistemática para que ela pudesse ser lançada, não simplesmente concluída em uma só instituição, uma só mensagem, um só grupo, porque isso, sem dúvida, talvez chamaria a atenção e talvez convenceria aqueles participantes que ali fizessem parte. Mas essas perguntas, que inicialmente foram recebidas em alguns cadernos, pois as questões mediúnicas começavam a ser trocadas, e Allan Kardec, que na época era Hippolyte Léon Denis Rivail, e depois troca o nome, começou a receber tudo aquilo e percebeu que, nestas mesmas perguntas feitas e as respostas que ali estavam vindo, ele resolve expandir tudo aquilo e distribui para mais de 1000 localidades que foram catalogadas por ele, e amigos informando que havia mediunidade, haviam pequenos grupos, haviam situações onde o intercâmbio entre os dois planos ocorria. E a mesma pergunta feita recebia resposta semelhante, mostrando que havia uma coordenação planetária para a obra que iria refletir e significar a mensagem que o Cristo de Deus havia nos trazido há mais de 2000 anos, na época, 19 séculos, nos falando de que há esperança para todos nós. De Jesus aos dias atuais, é o título da nossa fala. Vejamos os dias em que estamos vivendo, estes dias que ainda encontramos-nos nas guerras, que jamais poderíamos imaginar. Quem poderia imaginar uma guerra desta magnitude? E as outras que ocorrem, às vezes, no interior da África, nas questões do Oriente Médio, que talvez não tenha a mesma expressão, porque as questões relacionadas à economia, ao impacto político, talvez não chamem muita atenção, mas mostrando que as criaturas, todos nós, num grau maior ou menor, ainda somos os beligerantes do passado. Há um espírito que eu gosto muito, meu xará, Marcelo Ribeiro. E ele fala, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, não somos outros espíritos. Somos os dilapidadores da paz alheia hoje envergando roupagens novas. Somos os pomicultores da usura hoje colhendo as dificuldades financeiras. Recapitulamos para aprender, recomeçamos para crescer. Ainda ontem, escutando a voz do Cristo, nas diversas instâncias religiosas e políticas, voluntariamente decidimos negá-lo e, mesmo entendendo intelectualmente, não o trazíamos daqui para o coração. Não é à toa que na pergunta 780 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito destas duas asas, a intelectual e a moral. E os espíritos nos respondem que a parte intelectual desenvolve-se primeiro, para que criar, de uma certa forma, um certo substrato, uma base, para que nós, já espíritos com inteligência, possamos discernir e não mais efetuar as mesmas atitudes, deflagrar as mesmas atitudes que deflagrávamos no passado, porque, como diz Albert Einstein, é impossível nós seguirmos nas mesmas tentativas, utilizando os mesmos métodos e esperarmos soluções diferentes. Por isso que aquele homem pregado na cruz, que nenhum de nós, talvez, ou meia dúzia de gatos pingados entendeu, o considerou naquela época um grande perdedor. Meu Deus, o Império Romano ganhou. Este homem que fez tanta coisa agora está aí
nem conseguiu se salvar. Não entendemos a lição de que o reino dele não é deste mundo, mas começa neste mundo a proposta de, através das dificuldades, começarmos a perceber o que eu devo modificar na minha vida. Através da psicografia do nosso Chico, há um espírito Maria Dolores, que fala, e o título se chama Transição, no mundo, o mundo em múltiplas crises, por muito apoio arrecades, é um barco na tempestade sobre vasta escuridão. A bordo somente a fé não se abala e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Ele segue conduzindo a embarcação. Cabe a pergunta interna e íntima saber se nós somos bons marinheiros nesta nau que vagueia pelo universo, pelo cosmos, e vamos antecipar ou postergar os momentos de felicidade que a todos nós está reservado. Aos poucos, vai caindo a ficha, numa linguagem muito popular, e a gente vai se dando conta de que todas as ações boas que nós deflagramos vão invariavelmente nos agregar boas reações, porque a lei é de ação e de reação, ação e reação. Tudo isso passa a ter uma grande importância. Voltando de novo à psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, no livro O Espírito da Verdade, em vários espíritos ali estão trazendo algumas notícias. Logo no primeiro capítulo, o nosso Chico traz uma mensagem de Bezerra de Menezes, talvez nos chamando a atenção para algumas questões que hoje, nesta atualidade, ainda nos chacoalham de uma forma muito peremptória. Porque como podemos ainda imaginar estas guerras? Mas Bezerra nos fala o seguinte, quando ele diz problemas do mundo, e eu vou ler para não perder a beleza da mensagem. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. E Bezerra fecha. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração do homem, no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que a desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E, parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec de que fora da caridade não há salvação, eu repito, fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. A mensagem é impactante porque muitos ligados às lides
relacionadas ao cristianismo, imaginam um Cristo que devemos seguir simplesmente de forma cega e simplesmente nos declarando cristãos, iremos nos salvar. Absolutamente não. Porque as reuniões mediúnicas claramente nos mostram daqueles que se declaravam cristãos na terra e apresentam-se esperando o céu prometido, sem nenhuma modificação íntima, interna, fazendo algum impacto positivo e benévolo aqui na humanidade. Este Cristo que Bezerra de Menezes está falando é um Cristo que nos ensina a doçura, a paciência. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala que bem-aventurados esses mansos. O que seria esse manso? É este passivo que deixa o caminhão passar por cima? Não, é uma brandura diferente, é uma mansuetude que conquista. Este manso e pacífico vai herdar uma terra ainda inóspita, que é a terra dos nossos corações, onde, nas questões relacionadas à autoexaminação, como Santo Agostinho nos fala na resposta da pergunta 919A, que no final do dia ele fazia uma grande examinação de todas as suas ações, passando em revista e tentando corrigir a rota para que aos poucos ele pudesse, sem dúvida, no dia seguinte, reiniciar a marcha e um dia, quizás, declarar-se um verdadeiro homem de bem. Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Outubro de 2006, Nickel Mines, na Pensilvânia, uma pequena comunidade mormon. Uma pequena comunidade religiosa. Eles eram aqueles que ficam, meu Deus, com as roupas, não pode ter luz, Amish. Uma pequena comunidade Amish. 6 de outubro de 2006, 5 de outubro de 2006. Naquela pequena comunidade no interior da Pensilvânia, numa noite, num dia belíssimo, numa escola onde as crianças ali se reuniam, a professora, alguns convidados, estavam ali para algumas aulas e classes. Mais tarde chega um caminhão, era o leiteiro Charles Roberts. Ele estaciona bem atrás, era muito conhecido porque ele entregava leite naquela comunidade. Mas naquele dia ele estava bem diferente, fortemente armado e com muita raiva de Deus. E com muita raiva de Cristo. Não podia admitir que a sua filhinha, o amor da sua vida, estivesse morta, porque este Cristo não a salvou. E ele, na sua loucura, decidiu dar cabo da vida de tantas outras crianças. Entra porta dentro daquela escola, pede para que todos se deitem. Alguns conseguiram fugir rapidamente. Ele trava a porta, fortemente armado, e aquelas pessoas que conseguiram fugir foram para a fazenda mais próxima e conseguiram chamar a polícia no 911. Poucos minutos depois, chega a polícia, os repórteres, aquilo virou realmente uma grande causa de notícia, porque como naquela comunidade tão pacífica, algo tão absurdo poderia estar ali acontecendo daquele naipe. E este mesmo homem, Charles Roberts, com o megafone, grita, quebra a janela e fala: vão matar a todos se vocês não forem embora. E os dramas, as tentativas de tentar demovê-lo daquela situação não conseguiram sucesso. E ele mata algumas crianças e depois se mata. Rapidamente a polícia entra, vê aquele massacre, algo absurdo, inimaginável numa comunidade extremamente pacífica. Mas e os repórteres fazendo as suas anotações, as suas gravações, algo rapidamente começou a modificar-se. Porque a comunidade Amish não reagiu da mesma forma como a grande maioria de nós reagiria. Passando a orar por aquele homem quase que imediatamente. Lembro-me da mensagem que você leu na abertura. Pouco tempo passou
E um fundo começou a ser feito pelaquela comunidade para suportar, para trazer os recursos necessários para o enterro, reconstrução da escola, mais os recursos ali arrecadados que começavam a chegar cheques de todos os Estados Unidos em prol daquela comunidade, começou a ser dividido de uma forma diferente, pois alguns Amish, pais daquelas crianças que foram assassinadas brutalmente, estavam já num conselho muito fraterno, decididos a dividir parte dos recursos em igualdade com a família de Charles Roberts, porque eles não tinham ideia, mesmo a família, dos dramas íntimos que aquele homem vivia intimamente. Aí sim agora virou notícia. Como é que pode isso? Alguns politicamente incorretos, se é que existe correto ou incorreto, começaram a falar, como é que pode eles terem perdoado tão rapidamente? Deve ser alguma coisa assim, uma esquizofrenia em grupo. Mas nas entrevistas que ocorriam ali, percebiam de que isto nunca foi motivo de questionamento. Porque, lógico, com as suas limitações, com as suas restrições, e não estamos julgando aqui a forma como eles vivem, possuíam já o Cristo de Deus na sua intimidade. E falaram em alto e bom som e tom, sem nenhuma pretensão de vaidade e de se mostrarem de que julgamento não era o caminho. E que aqueles familiares de Charles Roberts estavam tão doloridos e tão doídos como o resto da comunidade. No momento do sepultamento de Charles Roberts, a família de Charles Roberts compareceu, mas o maior contingente que ali estava rendendo as últimas homenagens e as preces sinceras eram a comunidade Amish. Em preces sentidas, e imaginavam repetindo, nós não temos ideia do que ocorrerá com esta alma, mas aqui em conjunto oramos para que o Cristo de Deus possa de alguma forma recebê-lo e dar a sequência nesta alma imortal que, sem dúvida, segue atormentada. Mostrando que há uma solução de continuidade, de que o amor, sem dúvida, rompe todas as barreiras e nos coloca numa posição de extrema sabedoria e fortaleza, porque aquele que agride é o mais fraco, aquele que perdoa e que ama, este é forte porque entendeu que tudo na matéria vai ficar, mas o Espírito vive, cresce, para que um dia possa se declarar em verdade e em vida um verdadeiro cristão. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite e nestes dias que se acercam da gratidão do Thanksgiving e do Natal que está por chegar, e que este homem, ainda incompreendido por a grande maioria de nós, possa ser aos poucos absorvido, introjetado, vivido e sentido, e melhor ainda, elucidado por estas páginas alcandoradas da doutrina dos Espíritos, que nos explica todas essas máximas e nos traz um Cristo bem diferente das questões dogmáticas. Nos mostra que o amor venceu e sempre vencerá. Muita paz a todos. Muito obrigado.